Bem-vindo ao RLVcast, o encontro da inovação com a gestão inteligente. Sejam bem-vindos ao RLVcast, o encontro da inovação com a gestão inteligente. Eu sou Rafael Lucas, CEO e fundador da RLV Tecnologia. No episódio de hoje falaremos sobre como a tecnologia está transformando os municípios mineiros em cidades do futuro. O nosso convidado, Matheus Alcântara, advogado e coordenador do projeto Cidades do Futuro. Obrigado, Rafael. É sempre bom estar falando um pouco do programa Cidades do Futuro e também um pouco mais do nosso trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Matheus, como é que surgiu esse projeto? Quais são as secretarias envolvidas? Servidores envolvidos nesse projeto? Então, o Cidades do Futuro é um programa do governo de Minas, né? Como eu disse, é uma política pública disruptiva, não só porque mexe com inovação, né? Você está na área de inovação, você sabe que essa palavra disruptiva é bem comum, mas era disruptiva no sentido de política pública também, porque a gente pensa que a inovação no setor público ela só vai ser alcançada quando a gente avançar em pelo menos 5 pontos essenciais, são 5 pilares do programa, e que a gente vai falar um pouco aqui mais, né? Mas como que surgiu isso? Um dos pilares que a gente vai, conforme eu falei que a gente vai conversar, é o pacote normativo. E as histórias que me conta, porque eu não tava ainda no governo ainda, mas a história que conta é o seguinte: o secretário executivo, até então o subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Bruno Araújo, ele assumiu a subsecretaria, né, Ciência, Tecnologia e Inovação, e aí tinha meio que engavetado, os afazeres do superintendente, assim, a disponibilização de minutas de lei, minutas de decreto para tratar de inovação. Só que aí apresentado pro Bruno, né? O Bruno gostou muito. E aí ele foi, à medida que ele foi aprofundando, né? Ele foi chamado também para assembleia para falar um pouco de cidades inteligentes, o que o governo estava fazendo. E aí, nesse período, ele começou a avaliar o que poderia fazer, o que a gente poderia complementar isso, né? Então, a partir disso, ele mesmo, Bruno, pensou nesse programa, que envolve 5 pilares, que é o transferência de tecnologia, né, digitalização de automatização de processos das prefeituras, né, a parte do pacote normativo, que todos voltados para inovação e tecnologia, a parte de cidades inteligentes, aí a gente vê a questão de infraestrutura, cidades inteligentes, e também a gente faz o diagnóstico de nível de maturidade de cidades inteligentes, a parte do ambiente local de inovação também, que faz parte também do plano de desenvolvimento econômico, né? A gente sabe muito bem disso. E por último, isso foi uma briga positiva, assim, não foi discussão, foi só para construir o programa mesmo. Foi a parte de capacitação do servidor público, né? Eu vim da área do serviço público municipal e aí o Bruno até me chamou para isso, falou: Matheus, você não quer vir trabalhar com a gente porque você tem experiência, tem o trato mais com o servidor público municipal e seria interessante ter essa experiência. Então, os servidores estão envolvidos, né? É o secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalho, o secretário executivo, Bruno Araújo, aí depois vem o subsecretário atual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Lucas Mendes, aí depois tem o superintendente, você conhece, o Pedro Emboava, a diretora atual é a Maria Laura Stalin, e sou eu, na equipe coordenando Cidades do Futuro, e mais a minha equipe, certo? Bacana, Matheus. Muita gente. Você, assim como eu, né, veio de cidades do interior, cidade pequena. Qual é a sua cidade natal mesmo? A gente já conversou em outras ocasiões, você comentou comigo, não me lembro o nome do município. Minha cidade é Caxambu, lá no sul de Minas, né? Caxambu. Até um abraço pro pessoal de Caxambu aí, principalmente o prefeito que me deu a possibilidade de trabalhar junto com ele, então me dá essa experiência também, foi por causa disso. Diogo, abraço pra você. Quantos mil habitantes tem lá em Caxambu? 20 mil. Isso, 20 mil. E é uma cidade... Foi a primeira a aderir às Cidades do Futuro, não sei porquê. Você puxou pra lá, né? Não sei, foi só coincidência, e junto com Caxambu foram 13, 14 municípios juntos, assim, que foram assinados pelo governador Romeu Zema, né? É uma cidade maravilhosa, assim, né? Uma cidade que eu sinto falta um pouco, agora eu vim pra BH, né? Sinto sempre saudade de lá, a família tá lá, mas a gente tá vindo trabalhar em prol do povo mineiro, isso não tem preço que pague. Verdade. Mas vamos tentar explicar os nossos ouvintes de maneira mais simples o que é o Cidades do Futuro, o que ela leva de transformação para os municípios, para os cidadãos.
Consegue Sim. fazer de forma mais, talvez, simples aí pra gente conseguir. É bom, é uma boa pergunta, obrigado. Só que é uma coisa bem técnica, conforme eu fui falando, esses pilares, eu tenho que explicar essa parte técnica, mas ao final acho que é melhor eu explicar o que pode acarretar, o que a gente espera como resultado da Cidade do Futuro. Você quer então falar pilar por pilar? Talvez seja mais fácil e posteriormente você faz um resumo? A gente pode fazer dessa forma, acho que seria legal, que pode ser. mais fácil. Mas falar que são 5 pilares mesmo, são 5 pilares e dá pra falar todos. Eu já falei mais ou menos o que são, né? Mas dá pra falar todos e o que é o objetivo. O objetivo final, tudo. né? O objetivo final com tudo. Porque o objetivo final, a tecnologia não é o fim, né? Não. O final é sempre gerar, porque é uma prerrogativa do nosso governador Romeu Zema, do nosso vice-governador professor Matheus, né? A geração de emprego. Sim. Por isso que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela é bem cobrada, porque é uma bandeira muito grande do atual governo, né? Então a gente tem que pensar lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico como um todo, como melhorar a economia de Minas Gerais, que já está muito boa, a gente melhorou bastante, já está em pleno emprego atualmente, né? Então a gente tem vários programas voltados para todo tipo de desenvolvimento econômico. Uma delas está na pasta da Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, da qual eu faço parte, é a de tecnologia. A gente sabe que tecnologia é muito importante. Minas Gerais tem um dado, sabe, Rafael, que se a gente tirasse a mineração de Minas Gerais, é até difícil falar isso, né, mas se a gente fizesse esse exercício, a gente ia ser um dos piores estados. Então a gente é muito dependente de commodities, né? Então o nosso trabalho na Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, além de outros, né? Nosso objetivo é transformar a economia mineira como vetor de inovação também. Então a gente tem esse desafio gigantesco, né? A gente quer melhorar a economia a partir de ciência, tecnologia e inovação, que é muito necessário, porque a gente sabe que quem trabalha nessa área acaba ganhando mais do que os setores tradicionais, né? Então, dito isso, né, nessa subsecretaria a gente tem vários programas, a gente tem pró-inovação, a gente tem pesquisador na empresa, a gente tem dentro da superintendência, são 2 superintendências, a superintendência de pesquisa tecnológica e a superintendência de tecnologia e inovação, que é a que eu estou integrando. E dentro dessas 2 superintendências tem esses 2 programas que eu te exemplifiquei, e na superintendência do Pedro também, que é a de inovação tecnológica, tem vários programas como o HubGov, mas aí tem o CID, que você deve conhecer, você participou, né? O CID é o programa de aceleração, a gente tem... Está sendo fundamental pra gente, no nosso crescimento, uma experiência fenomenal ali com a MGS, tem 29 mil servidores da MGS, né? Então, assim, estamos num desafio lá gigante em poder ajudar a MGS a acelerar o processo de transformação digital. Isso, o CID é um que eu gosto bastante, assim, apesar de eu não estar na equipe direta, né, da diretoria, é outra diretoria, mas tem o Voei, tem vários, só que a gente viu que eram mais focados, ou o CID é para aplicação de tecnologias no governo do estado, né, a gente queria também levar isso para os municípios. Sim. Né, que no final das contas, onde o cidadão mora é em Minas Gerais, mas quem atende esse cidadão no final das contas é a prefeitura. Sim. E, assim, um dado muito interessante que tem, quando a gente iniciou o governo, o primeiro mandato, a gente tinha 40% dos processos digitalizados no governo de Minas. Hoje a gente tem 80%. Só que essa realidade não foi transferida automaticamente para os municípios. Então, Cidades do Futuro foi para isso, para facilitar a vida do gestor público, porque é muito difícil, a gente estava falando aqui no off, da burocracia que é para a prefeitura começar a movimentar, até para aderir a um programa simples como é o Cidades do Futuro, que você falou que demora 2 meses, realmente demora 2 meses, por aí. A gente tem que facilitar isso, facilitar a vida do servidor público, facilitar a vida do gestor também para coletar os dados necessários para gerir, né? E por isso a gente pegou essas Cidades do Futuro para a gente tentar equiparar a aplicação tecnológica no setor privado e na iniciativa pública. Eu sei que é muito difícil, mas a gente está tentando fazer isso. E aí, o Cidades do Futuro, como eu disse, ele foi baseado em 5 pilares essenciais, que é a parte de digitalização de processo. Então a gente faz com base em parceiros, né? A RLV é uma das parceiras nossas, né? Que já fez a doação. As startups fazem doação de soluções que serão aplicadas, poderão ser aplicadas em prefeituras, que podem digitalizar essa questão, os processos da prefeitura. Então a gente tem várias startups. Várias frentes, né? Ela tem, seja na área financeira, seja na área de geração de emprego, seja na área de atendimento. Isso. Tem diversas
diversas frentes, né? Isso é infinito. Eu vou até te interromper um pouquinho, mas elogiar o Estado, porque assim, eu acompanho, né, essas startups pelos grupos, nós temos diversos grupos de startups, e eu não vi nada parecido igual o governo de Minas está fazendo, eu não vi nada parecido no país. E é muito inteligente do Estado, porque a startup doa o serviço por, no mínimo, 12 meses, Sim. podendo ser até mais meses de doação, ou seja, é custo zero para o município. Isso. Então, ou seja, o município está economizando, Isso. Eu digo financeiramente, e ganhando muito com essa transformação digital aí nos municípios, geração de emprego, geração de renda, enfim, quando você economiza em um setor, com certeza sobra recurso para ser investido, seja em saúde, seja em infraestrutura. E não é só isso, sabe, Rafael? Além disso que você está falando, você explicou muito bem, tem outra questão que é muito fundamental a gente falar aqui, que é a parte das startups se aproximarem das prefeituras. Por quê? Como eu disse, eu não lembro se eu disse, mas eu fui diretor de compras e licitações de Caxambu, mesmo meu município. Não disse. Não disse, mas fui diretor de compras e licitações da prefeitura de Caxambu, e eu sei que é difícil a gente, como servidor público, contratar uma solução tecnológica. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, as prefeituras não têm muito dinheiro, isso é um fato, então as contratações têm que ser bem inteligentes, a gente não pode errar, né? Não pode errar quando a gente tem pouco dinheiro, a gente não pode errar no que a gente compra, né? Essa que é a questão. Segundo é que você instalar alguma solução tecnológica tem um dos fatores que é um desafio para o gestor público, e às vezes o servidor público ele não se adapta a essa solução tecnológica, e acaba que o prefeito, se contratar, se ele já fechar um contrato com você sem testar antes, ele acaba perdendo dinheiro. E aí você também não consegue renovar ao longo prazo. Então, essa questão do teste funciona também para a prefeitura testar as tecnologias, para isso que você falou, para ver, para economizar e aplicar em outras áreas. Mas além disso, é que dali a 6 meses ele vai saber, ele vai poder falar se aquele serviço que você está prestando, e na maioria das vezes eles vão gostar do serviço, porque eu gosto de falar que é tipo carro automático, né? Depois que você usa, você não quer voltar. Eles vão gostar, né? Mas o servidor público tem esse, não vou dizer preconceito, mas esse receio, né? Eu gosto de brincar nas aulas. Mineiro tem um pé atrás, né? Mineiro servidor público ainda mais. E eu entendo, porque a gente tem o CPF na linha, né? Frente, né? Na frente. Há 1 ano eu deixei a diretoria, eu posso responder, diretoria de pregão, de compras e licitações, eu posso responder daqui a 4 anos ainda alguma coisa que eu ia cometer. Então você imagina esse receio, né? Então tem essa parte de transferência de tecnologia que a gente conta com parceiros, e você vai ver que o programa ele todo envolve vários parceiros, né? A gente acredita que o Estado ele possa ajudar, ele tem que ajudar, ele tem que fazer esse trabalho de aproximar o empreendedor, o setor privado, o setor público, né? São 30% do PIB, o PIB nosso é de movimentação de compras públicas. Então a gente sabe que esse mercado ele é burocrático, mas esse mercado ele é muito necessário para o desenvolvimento econômico, né? Então a gente precisa de parceiros e a gente quer aproximar. Vocês estão sendo assertivos em 2 frentes, na minha visão. Na verdade, vocês estão resolvendo 2 problemas com o programa. Primeiro, do gestor público, como você disse, que tem ali uma certa dificuldade para licitar aquele serviço, para construir um TR, que é muito difícil, agora mais com DFD, Documento de Formulação de Demanda, ETP, né? Sim. Estudo técnico preliminar, enfim. Sim. Então, assim, é muito complexo para você licitar uma solução tecnológica. Sim. Então, o que o Estado está fazendo? Está encurtando esse tempo para que você, prefeito, consiga testar diversas soluções que estão ali no catálogo ali do Estado, e o melhor de tudo, né? De forma gratuita. E você lembra quando eu falei que é em bloco? Por quê? Eu vou falar agora, vai ficar claro. A gente testa, mas, afinal de contas, tem a burocracia para se contratar, e ela não vai ser totalmente extinta, né? Não tem como, porque burocracia é um jeito de controle mesmo, e quando a gente mexe com dinheiro público, a gente tem que ter isso. Mas aí vem o segundo pilar, que é a parte do pacote normativo. O que tem nesse pacote normativo hoje? E o programa ele pode ser adaptável ao longo do tempo, a gente vai acrescentar mais pacotes normativos. Mas hoje a gente oferece 6 minutas. Isso quer dizer que o pacote normativo seria pacote de leis? Pacote de leis. Para passar para os municípios, que são minutas de leis e decretos, projetos de leis e decretos que os municípios podem passar para que eles tenham segurança jurídica para mexer com inovação.
Porque inovação é correr risco. E aí, aquela questão que eu te falei de mexer com o CPF, servidor público tem medo de correr risco por várias razões, e eu concordo, eu também tenho medo. Então precisa ter segurança jurídica. Então a gente fornece esses pacotes normativos para essas prefeituras, e hoje a gente colheu bastante do que tem como leis e decretos no Brasil. A gente fez uma adaptação que a gente imaginou, eu conversando com alguns colegas de prefeituras, a gente fez uma adaptação, por exemplo, do marco legal das startups. O marco legal das startups, falando da questão de contratação, ele traz uma coisa que eu gosto de falar, que é a contratação simplificada de soluções tecnológicas, né? Só que não é uma licitação comum, não é uma licitação fácil de se fazer e nem de viabilizar. E a gente do Estado, a gente além de capacitar, no segundo momento do programa, do programa Cidades do Futuro, eu imagino, é um sonho meu, tem muitos desafios ainda para essa primeira etapa, mas que a gente ajude também na parte da realização, por exemplo, dessa licitação, dessa contratação simplificada, que aí pode contratar uma solução que o município não tenha noção do que ser, qual que é o problema que o município quer resolver. Então, significa o seguinte, sabe, Rafael? A diferença entre uma licitação comum para essa licitação simplificada. A licitação comum, você quer comprar, sei lá, o celular, você tem que escrever quantos gigas ele tem, qual é a câmera que ele usa, enfim, descrever qual que é o tamanho dele, tudo. Nessa questão da solução simplificada, da contratação simplificada, não. O servidor público, ele só vai colocar no ETP, no TR, o problema dele. Então, a ideia mesma do HubGov que a gente tava falando, é bem parecido, né, na verdade. Então, assim, seria basicamente aqueles editais que a gente participa, onde o Estado define qual que é o problema. Isso. Que ele está enfrentando. Isso. E qual que é os objetivos, quais são os objetivos que ele espera alcançar com aquela solução. Mas da contratação, esse é o desafio público. O HubGov é um desafio público que também está na regulamentação que a gente propõe. A gente quer municipalizar nossas experiências como Estado. Mas uma das diferenças é que na contratação simplificada, você só coloca o problema. O servidor público municipal, ele não precisa necessariamente falar qual que é o objetivo que ele quer alcançar. Ele vai apresentar o problema para você, como empresário, e as várias empresas vão chegar, vão apresentar soluções e o município vai poder escolher. E nesse meio tempo, vai facilitar, nesse teste, que é o primeiro pilar, acredito que o município vai ficar mais claro qual que é o problema dele, mesmo que a sua solução que você esteja doando não seja aquilo que ele estava pensando. Então ele já vai poder excluir, entende o que eu tô falando? Sim. Então já vai ficar mais claro, vai ficar mais fácil, mais palpável a fazer o edital, né? De fato, assim, fica mais fácil. Imagina que a RLV está contratando um serviço de matriz. Então, se eu tenho um período de teste... Isso. E se eu não gostei, eu posso devolver? É ótimo. Coisa que não acontece nas estações convencionais. Não, aí você fica amarrado naquele tempo, aí você tem que notificar, porque a prestação de serviço vai ser... Nossa, é um transtorno. É um transtorno muito grande. Perde-se dinheiro público, perde-se paciência do servidor público. Perde-se tempo, né? Tempo, várias coisas, né? O outro, além do pacote normativo, isso não é só essa minuta que a gente propõe, tá? É um exemplo só, que não dá pra passar todas aqui, obviamente, né? A outra parte dos cidades inteligentes, que o conceito de cidades inteligentes, ele é muito interessante. E o programa, ele é todo voltado nesse conceito de cidades inteligentes. O objetivo central do programa é transformar os municípios mineiros, evoluir os municípios mineiros no conceito de cidades inteligentes. Como que a gente faz isso? E como que a gente mensura isso? A gente usa a plataforma inteligente, Inteli.gente, que é do Ministério MCTI, desenvolvida pelo Instituto Iara, que a gente está fazendo um acordo de cooperação técnica com a USP e Iara, que é o instituto deles lá, que desenvolveram essa plataforma. Se você entrar hoje na plataforma e procurar qualquer município do Brasil, você vê o nível de maturidade deles. E aí a gente instrui que os municípios que entram no Cidades do Futuro, eles façam primeiro essa parte do diagnóstico para a gente saber qual que é a melhor tecnologia que ele vai usar, até para ele não perder tempo. Até porque muitas vezes eu acho que os municípios não sabem nem qual ou quais são os problemas. Exato, porque não tem corpo técnico, não tem tempo para mensurar isso. Aí o município responde são 28 perguntas dentro dessa plataforma, somados aos dados abertos, que são obtidos a partir do IBGE, dos Ministérios de Saúde, enfim. Aí, a partir disso, da somatória desses dois dados, tem-se
o diagnóstico da plataforma inteligente. Aí, a partir desse diagnóstico, a gente vai começar a trabalhar dentro dos Cidades do Futuro, vendo o que a gente tem no cardápio de soluções, não só tecnológicas, mas, por exemplo, de infraestrutura em cidades inteligentes, que a gente faz com base na Codend. O que pode melhorar algum indicador que está negativo naquele município, o que a gente pode atuar, como que a gente pode fazer. E esse diagnóstico, ele é com base em 4 indicadores, que é o econômico, o meio ambiental, o sociocultural e o capacidades institucionais, né? Então, dentro desses indicadores tem vários apontamentos. Então, tem se a prefeitura, se a cidade ela tem tratamento de esgoto inteligente, por exemplo, se tem a participação cidadã, se ela aderiu tecnologias, por exemplo, não é relatório médico que fala, Você fala o prontuário eletrônico. Prontuário eletrônico, tem a parte de prontuário eletrônico, né? Então tem vários apontamentos, vários indicadores que a gente pode trabalhar no município. A partir desse diagnóstico, a gente vai ter esses indicadores e aí a gente vai entrar em contato com o município, vai apresentar o diagnóstico para eles com uma cartilha do que deve ser feito, da proposta que a gente tem. Essa cartilha é uma interpretação do que aponta o diagnóstico, né? Porque muitas vezes o município vai olhar aqueles números lá e não vai significar nada. Não vai entender, né? A nossa atuação nesse sentido como governo do estado é ajudar na interpretação. Sim. E meio que dar os direcionamentos, propondo os direcionamentos, né? Afinal de contas, a gente não quer falar o que o município deve fazer, a gente não quer e a gente não pode constitucionalmente, né? Afinal, o município, ele tem a gestão própria, né? Ele é autônomo, né? Então, a gente só trabalha como uma consultoria. Sugere, né? Onde deve... Isso. Então, por exemplo, a gente tem uma solução, um município que tem um apontamento que a gente vê que a RLV pode corrigir. A gente falou, eu acho que você deveria entrar em contato com o Rafael, porque o Rafael, a empresa dele doou essa solução tecnológica que a gente pode melhorar esse indicador. Mas além disso, o município pode também pegar as soluções para ele mesmo, né? E aí dentro ainda desse pilar, né, que são divididos 2 coisas, então tem o diagnóstico, dentro desse pilar de cidades inteligentes tem o diagnóstico e tem a parte de infraestrutura. E a gente atua dessa forma da parte de infraestrutura com base em alguns parceiros institucionais. Nesse caso é a Codeng. A Codeng, ela faz o estudo de viabilidade de parcerias públicos-privadas. Então, por exemplo, para fazer para viabilizar a infraestrutura de placa fotovoltaica, infraestrutura de iluminação pública e de internet fibra ótica, por exemplo, que são infraestruturas necessárias para uma cidade ser considerada cidade inteligente, né? Vocês fazem através da investimentos do empréstimo, investimentos para os municípios? Não. Parcerias públicos-privadas. PPP, não? PPP, isso. Ela faz estudo de viabilidade para aqueles municípios, para ver se os municípios eles podem aderir a PPP, fazer a PPP, e ela acompanha até a fase final de licitação para que viabilize essa infraestrutura, né? O Cidades do Futuro ele não tem transferência de recurso nesse primeiro momento, tanto é que é feito o acordo de cooperação técnica. O acordo de cooperação técnica ele não mas envolve. Mas esses estudos viu a necessidade de fibra óptica no município. Aí o município tem que correr atrás, tem que buscar recursos financeiros para execução. Essa parte do PPPs, o município ele faz a licitação e aí a iniciativa privada que... sim, entendi. É como se fosse a PPP, por exemplo, ônibus, linha de ônibus é uma PPP, é uma concessão. Entendi. Sabe? Mas aí nesse caso é para concessão, para viabilizar a infraestrutura em cidades inteligentes. Mas além disso também, você falou em questão de recurso, a gente tem o BDMG, que também é uma empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem alguns créditos para municípios voltados para cidades inteligentes. Então, a gente também atua, a equipe do Cidades do Futuro, a gente atua em todos os aspectos como pontes entre os atores, né? E aí no governo, a gente está atuando no sentido de dar facilidade, dar benesses para os municípios que já estão inseridos no programa Cidades do Futuro. A gente está trabalhando nesse sentido. Então, não é promessa, não é nada, mas a gente sonha que no futuro os bancos, não só o BDMG, mas os bancos deem melhores condições para os municípios que estiverem no Cidades do Futuro. Então, a gente está trabalhando nesse sentido. Então, acho que ficou claro, né? Sim. Só vamos voltar um pouquinho. Claro. Só uma dúvida que ficou. Como o prefeito municipal adere ao projeto Cidades do Futuro? Ah, tá. O Cidades do Futuro é um chamamento público.
O chamamento público está disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E aí é um chamamento público cujo objetivo é firmar um acordo de cooperação técnica, que é o instrumento jurídico, tipo um contrato. O acordo de cooperação técnica, entre muitas aspas, contrato que liga, que faz o vínculo entre o município e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para atuar no Cidades do Futuro. Então, tem uma série de documentos, a gente tentou simplificar ao máximo, né? Então, no edital vou dar um exemplo aqui, tem as CNDs estaduais, as CNDs de INSS, CND de FGTS, esses documentos mais simples. E o que difere é que o prefeito tem que colocar o termo de designação, que são no mínimo 2 servidores públicos. Um tem que ser servidor de carreira, porque a gente quer que o Cidade do Futuro seja um programa de Estado, não um programa de governo só. E a gente precisa dessa continuidade. E o outro, o prefeito pode indicar quem ele quiser. Então, no mínimo 2. E tem outros documentos lá, tipo manifestação de interesse, que são questões burocráticas. Mandando isso, termo de posse, prefeito, enfim, são vários. Mandando isso, estando tudo ok, a gente pode fazer o acordo de cooperação técnica. Aí vai pro processo de assinatura e tal, e publicação. Publicando, a gente já começa a atuar. Uma dúvida aqui, esses 2 são nomeados, eles recebem essa transferência, eu vou chamar de transferência de conhecimento aqui em Belo Horizonte, o Cidades do Futuro vai até o município, como é que funciona essa transferência? Assim, foi muito boa a sua pergunta. Hoje, no edital é previsto, o programa é dividido em 3 partes: pré-operacional, operacional e de prospecção, que é o levantamento de resultado, né? A fase pré-operacional, ela consiste nisso que eu falei, do município mandar os documentos, a gente analisar, ele assinar o acordo de cooperação técnica no sistema no sistema de gestão, de processo nosso, no SEI. Depois, ainda nessa fase pré-operacional, tem a parte de solenidade, que o prefeito assina junto com uma autoridade do governo. A gente entende que é necessário pro prefeito ser reconhecido como um vetor de facilitação do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento tecnológico. A gente acredita que tem que ter esse momento da solenidade de assinatura. Então, o que é simbólico, né? Que a autoridade do Estado junta com a autoridade maior do município e faz a assinatura, tiram foto, fazem discurso e tal, aquele negócio análogo a uma inauguração de obra, vamos dizer assim, né? Então, por isso que a gente não tá fazendo esse período eleitoral, né? E depois a parte que é a aula magna. A aula magna é o alinhamento de conceito que a gente tem. Então a gente apresenta o programa, o que a gente espera do programa, os 5 pilares, né? A gente apresenta os 5 pilares para esses servidores públicos, a gente gosta de falar que é alinhamento de conceito e também para mostrar para esses servidores a necessidade de estar com a cabeça aberta, né? Para inovação e a tecnologia. A gente precisa disso. Fazendo essas partes e já fazendo o diagnóstico, a gente começa a parte de execução. E a parte de execução é híbrida, sabe? A gente pode tanto ir lá quanto o município vir aqui. Então, a gente tem algumas ideias de ser híbridos, alguns eventos híbridos. Então, não tem muita regra. A parte pré-operacional que tem mais a possibilidade de ser... a necessidade de ter algumas ações presenciais. Então, a gente pode ir no município, dependendo se a gente tiver agenda no local, se for menor de 100 mil habitantes. Se for um município com mais de 100 mil habitantes, a gente faz esse procedimento todo, a aula magna e faz a solenidade de assinatura lá. Porque a gente não consegue estar em todos. Caso não tenha 100 mil habitantes, a gente faz os nossos eventos aqui, em Belo Horizonte. A gente faz a solenidade de assinatura em algum local do governo. Tira as fotos, né? Obviamente não em período eleitoral, agora a gente não tá fazendo. E faz a aula magna também, que é o alinhamento de conceito. A aula magna é mais para os servidores e a parte de assinatura é mais para os agentes políticos, sabe? Como você disse, tem o marco legal de startups, tem ali a questão das leis, né? Você acha que convém o município inserir nesse projeto um advogado? Excelente pergunta. A gente aconselha que sim. É um representante do jurídico e um representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, Secretaria de Administração. E além desse, foi bom você ter falado, Rafael, obrigado até por ter me lembrado. Esses 2 servidores, eles podem ser operacionais mesmo, mas a gente sempre sugere que o secretário acompanhe, porque afinal de contas, quem tem a tomada de decisão é o secretário, que é o representante do prefeito. Sim. Então a gente precisa, até para acelerar o programa, né? Então é no mínimo 2. No mínimo 2.
Ele mudou os servidores, isso. Aproveitando, eu vou fazer uma sugestão para o governo, tomara que vocês coloquem aí no escopo de melhorias do projeto, né? Claro, eu não estou por dentro do projeto, mas eu acho que poderia ser uma sugestão interessante. No CID, se não me engano, mensalmente a gente reunia todas as startups aqui em Belo Horizonte. Foi até dividido em polos, né? Porque tinha startups de diversas regiões do país. Inclusive, nós somos a única startup do norte de Minas a participar desse projeto do CID. Foi uma conquista tanto pra gente. Legal. E eu creio, Matheus, que seria interessante demais vocês reunirem esses gestores em um local e discutir inovação, discutir ideias, discutir o que deu certo no município A, o que deu errado. Sim. Porque é isso que é startup. A gente discute o que tá dando certo, o que tá dando errado, o que Matheus tá fazendo de errado, que Rafael provavelmente, se tentar fazer o mesmo, vai dar errado. Sim. Então, essa transferência de conhecimento, ela é importantíssima para o crescimento e para a aceleração. Sim. A gente tem, assim, meios de comunicação que a gente quer fazer essa interação. Só que, obviamente, não é a mesma coisa online, né? A gente sabe, ainda mais prefeitura, né? A parte de startup tá mais acostumada. Mas a parte de prefeitura gosta muito desse tete-a-tete. Tete-a-tete, gosta. Como diz o outro. E a gente tá programando, tá? Já de antemão, assim, a gente programa no futuro próximo a gente ter esse evento que é para apresentar o que a gente já tem, para mostrar alguns cases e para ter essa discussão. As startups também pode participar, se for né? Acho que pode fazer sentido também as startups participar ou não, aí assim, vai ficar a gente tá estruturando isso. Esse projeto é disruptivo, que eu como falei no começo, porque ele sempre se adequa. Sim. Ele sempre tá se reinventando. Não existe política pública desse jeito, sabe? Geralmente você faz tudo... Engessado. Não, a gente... É bem startup, né? Leva bem a característica do Pedro, né? Sim. Pedro Emboava. Então a gente sempre tá melhorando, a gente sempre tá se adaptando. Então, pra gente testar o que ficar melhor. Se for melhor só presencial, a gente vai fazer só presencial. Mas a gente vai testar híbrido, por exemplo, essa mesa de negócio, esse roadshow que a gente... de apresentação do contato entre o município e as startups, por exemplo. A gente vai fazer os testes e o que for melhor, a gente não tem... Eu não tenho nenhuma, nenhum preciosismo de falar, não, a gente tá certo, a gente tá... Sim. Porque você é parceiro do programa. Sim. Isso que você fez é o que a gente quer. A gente quer ouvir vocês, a gente quer ouvir as prefeituras, quer ouvir todos os parceiros pra gente ver o que é melhor pra sociedade. Sim. Né? Todo mundo quer isso. Quem que não quer que Minas Gerais seja pujante cada vez mais, tenha sua economia melhorada, a gente não quer usar mais tecnologia. Quem não quer isso? Gerar emprego, gerar renda. Todo mundo quer isso. Uma curiosidade. Na sua visão, qual é o maior desafio na implementação desse programa nos municípios? Vários. Nossa. Não cite, talvez o principal, se é que você vai conseguir citar o principal. Rapaz, é uma excelente pergunta, assim, né? Primeiro é explicar o que a gente quer fazer nesses pilares e tal. Uma coisa mais técnica. Às vezes o conceito... Eu vou citar alguns, tá? Uhum. O conceito de inovação, tecnologia não tá muito claro para alguns servidores públicos, para alguns municípios, né? Eu gosto de brincar que muitos servidores públicos têm aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, sou mesmo assim, vou ficar para sempre assim, né? Tem esse problema. O problema dos municípios acharem que a única forma de administrar, fazer política pública é a forma que eles conhecem. É a cabeça fechada, às vezes, do gestor, de não estar aberto a isso. E também a falta de tempo, de pessoas... não precisa nem ser capacitado. Pessoas, braços também, né? Isso são várias os desafios, né? A capacitação do servidor público, tudo. Esse é um programa muito gigantesco, assim. Imagina o desafio, assim. Nós que somos startups, quando vamos inovar em uma área específica, a gente tem esse... Como é que eu posso dizer a palavra? Receio, não, eu sempre fiz assim, eu sempre tramitei, a gente tem um sistema de tramitação eletrônica bem parecido com o SEI, mas modéstia à parte, com a usabilidade melhor do que o SEI. Então, se a gente vê aquilo, você fala, não, mas eu sempre imprimi o papel, eu sempre assinei. Exato. Então, assim, eu não quero assinar isso eletronicamente, não. Isso tem validade jurídica? Claro que tem validade jurídica. Exato. Entendeu? Tem receio os políticos. Os políticos não, os servidores públicos, como todos, tem receio disso, né? Tem isso aí que você falou. Você deve ver, né, na hora que você oferece para algum município, assim, a sua solução, você deve ver,
por que eu preciso disso aqui? Já funciona tão bem desse jeito, né? Aposto que você já teve... Sim. Aproveitando, vamos virar o lado da moeda agora, vamos falar um pouco para as startups se inscreverem no programa. Opa! Acho que é uma boa, né? A RLV, o Fisbank já se... Não sei se credenciamos o nome ou... Já fizeram a doação. Já fizemos a doação? É. Então, fala um pouco para nós como as startups podem doar serviços para os municípios mineiros. Então, na verdade, a doação, juridicamente falando, eu sou advogado, eu gosto de falar do termo, às vezes é o termo técnico que eu gosto de tratar primeiro. A doação vem para o governo de Minas Gerais, certo? Vem para o governo de Minas Gerais. Quando vocês fazem a doação a partir de um edital que chama HubGov, certo? Porque esse edital de doação, você coloca o termo de doação e a doação é só o serviço. Você não doa a solução como um todo, você doa o serviço. Você fez a doação, você sabe muito bem. Você propõe no termo de doação a quantidade de serviço de teste, a forma, e aí a forma que você escolher. Então pode ser por trial, freemium, da maneira que melhor encaixe para você ter essa barreira de entrada quebrada nos municípios. A gente quer que, afinal de contas, a gente é secretário de Desenvolvimento Econômico, né? A gente quer que vocês façam gerar economia. Então vocês entram a partir desse edital HubGov, fazem a doação conforme está lá nesse edital, e a partir de a sua solução sendo aplicável à administração pública municipal, você passa a integrar a Cidades do Futuro. Então é por meio de outro edital, é o edital de HubGov, o edital de doação do HubGov, certo? Sim, são dois editais diferentes. São dois editais diferentes. O edital de Cidades do Futuro, que é para os municípios, e o edital de doação do HubGov, certo? Que aí, a partir disso, a startup entra e cria o vínculo com a gente. Aí a doação vai vir para o governo de Minas e o governo de Minas vai passar para as prefeituras, certo? Então o vínculo vai ser entre nós, por exemplo, a Fisbank, que nós temos o termo de doação, né? Termo de doação. O termo de doação ele é feito a partir da proposta de doação que você faz conforme seu modelo de negócio. Isso. Entendi. Você achou... Não é tão difícil, né? Não, assim, eu vou até corrigir um pouco. A RLV tá ainda propondo, né, essa doação, não tem ainda termo de doação assinada. O Fisbank tem. Fisbank tem. Aproveitando, vamos até colocar na TV aqui a nossa doação. Oh, isso. Olha a nossa doação. Exatamente. Aí, foi bom, obrigado por você ter colocado, porque... Depois desse termo desse contrato de doação feito, ele é feito a partir de um chamamento público que é o edital de HubGov, do HubGov. Aí tem um modelo padronizado no edital, porque é uma regra de chamamento público. E aí vocês fizeram a doação, você vê o quantitativo ali, foi o quantitativo que vocês deram. Então tem a quantidade de 900, valor unitário, esse valor é a empresa que dá. Então define, a gente não tá falando... Se você cobrar um valor que é o serviço que é R$100, a gente não vai contestar que vale R$100. E por aí vai. Então, é nos termos que vocês propuseram na proposta de doação. Sim. Né? Agora, assim, eu sugerindo as startups coloquem valor de mercado, né? Não coloquem os valores subfaturados. Sim. No nosso caso aqui, assim, até aproveitando aqui, agradecer aos nossos parceiros que fez bem que por conta própria não conseguiria fazer essa doação tão robusta como fizemos. A doação, Matheus, mais de 11 milhões de reais doados aos 853 municípios mineiros. E aí vocês fizeram uma doação bem generosa. Bem generosa, assim. Mas, de verdade, até startup que não tem condição, vocês conseguiram viabilizar, até muito bom pra gente. Obrigado, já te agradeço de antemão. Vamos contar muito com vocês, já estamos contando, né? Mas até aquela startup que não tem uma condição muito grande, não precisa doar esse valor. Doa o serviço que não tenha muito gasto pra vocês. Sim. Não tenha muito gasto pra vocês, e que vocês, disponibilizando o teste, só te dê possibilidade de quebrar barreira. Então, a gente não quer sobrecarregar vocês, que a gente sabe que quem gera emprego são vocês. Quem resolve os problemas são vocês. Então, a gente quer que vocês prosperem. Aproveitando, né? Vou até fazer um jabá aqui para a Fisbank. A Fisbank é uma empresa do grupo. Nós temos essa doação, ela é uma doação de cartões e aplicativos para municípios que desejam ofertar vale alimentação, vale transporte, vale refeição, trabalhar com moeda social, que é aquela moeda que só pode ser utilizada no município. Sim. Ou também o município pode usar para ceder benefícios eventuais, que é... Cesta básica, natalidade, mortalidade, calamidade pública, enfim. Então, assim,
essa doação ela consegue abranger todas essas áreas que eu mencionei. E é legal porque você dando esse dinheiro, depositando esse dinheiro no cartão de vocês, assim, a pessoa vai poder escolher, né? Que dignidade ao cidadão que tá com problema financeiro, que não tem a condição. Já pensou a criança poder escolher seu material escolar? Isso é diferenciado, né? Isso é diferenciado, isso é legal demais, porque a gente comprava lá em Caxambu, a gente fazia compra de material escolar e é padronizado, porque não tem como não ser padronizado, né? A gente tenta colocar um caderno diferente, só que ficam todos parecidos, que é a mesma marca, que ganha. Agora não. E assim, Matheus, vamos ser honestos. Todas as crianças têm ali o seu desenho preferido. Tem. Então, isso é legal. Então, assim, por que não dar essa possibilidade daquela família que talvez não tenha condições financeiras de comprar aquele caderno que o filho quer, que seja ali da Patrulha Canina, para que ela se desloca até a papelaria da sociedade, compra ali o caderno da Patrulha Canina. Sim. Entendeu? Então, assim, essa transferência, essa possibilidade, né, do munícipe ter o poder de compra ali, até autonomia, eu acho extremamente fenomenal. Não, é legal. E no final das contas também, Matheus, a gente também deixa o dinheiro no município, né? Por quê? Via de regra seria licitação. O município teria que licitar e não quer dizer que alguma papelaria da cidade venceria a licitação. Porque os pregões hoje são todos eletrônicos, então dificultou muito a vida do pequeno empreendedor local. Então, assim, o cartão ou o aplicativo é uma forma de deixar o dinheiro no município. E isso é uma briga muito grande pelo menos eu que tinha lá com os meus antigos chefes, mas a gente tá comprando só de fora e tal, porque o prefeito quer, né? Quer manter a economia quer manter o dinheiro circulando na sua cidade. É legal. E agora, assim, você me trouxe essa sua briga aí do seu ex-prefeito. A RLV vai doar um produto que eu acho fenomenal também, que é onde o prefeito vai ter um aplicativo onde ele vai conseguir ter uma visão geral do município. Quais são as empresas que mais vendem para o município? Se é do município, se é de outro estado, enfim, como está a educação, como está a saúde, onde está sendo mais aplicado o dinheiro, como é que está o índice da folha, se está no limite, não está no limite, enfim. Vai ter um aplicativo que nós vamos embarcar IA e ele vai perguntar a IA e a IA vai responder para ele de forma ali instantânea. Eu até no nosso pitch de venda, e aí, prefeito, ainda faz gestão ou ainda gera seu município sem dados? É uma pergunta, né? E até a questão que eu falei que o município não tem muito dinheiro para gastar, resolve isso aí, né? Porque se você tendo dados, você vai conseguir ver onde você vai alocar seu recurso, né? Você faz a economia. Como é que você toma decisão sem ter dados? Exato. É o que vocês estão fazendo, né, no projeto. Porque naquele diagnóstico que vocês fazem, que vocês entregam aos municípios, vocês fazem esse diagnóstico para saber onde o município deve, de fato, aplicar a tecnologia. Sim. Então, basicamente, vocês já fazem esse trabalho, né? E posteriormente a gente vai entregar outra que é esses dados ali na íntegra ali, né? Na execução diária, né? Eu vou precisar investir, mas aonde? Onde é que educação, como é que eu já investi? Quanto eu já investi? Como é que tá a minha folha? Então vai ter em tempo real, não precisa ficar acomodando ali o contador toda hora. Não, você teve uma leitura perfeita do que a gente pretende fazer. Matheus, para encerrar, vou fazer uma outra pergunta. Na sua visão, qual é o futuro do projeto Cidades do Futuro e qual é o impacto que ela traz para os cidadãos mineiros? O futuro é muito desafiador. Muito desafiador. A gente tem um trabalho muito grande pela frente, afinal de contas são 853 realidades diferentes, né? São 853 municípios. Só que, ao mesmo tempo, ele é bonito, né? Ele é bonito porque se a gente conseguir implantar isso, e a gente vai conseguir, a gente vai mudar a vida de muitas pessoas. E é o propósito nosso. A gente tá lá por paixão, sabe? Futuro é trabalhar muito, muito, muito mais do que a gente já tá trabalhando, e posso dizer que a gente tá trabalhando demais. Estruturar o máximo possível pra gente entregar um produto de qualidade mesmo, pra prefeitura, pro cidadão. E já pegando o gancho na pergunta assim, que você já fez, dignidade pro cidadão, porque facilidade, né? Uma cidade inteligente, ela precisa ter essa conectividade. Então, isso que a gente falou, a sua solução, por exemplo, olha o diferencial que traz, né? Então, trazer essas questões, essas novidades pro serviço público, equalizar também essa questão de aplicação de tecnologias dos municípios na gestão pública e desenvolver a economia.
Sim. Desenvolver a economia. A gente quer, nosso objetivo lá na subsecretaria, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é fazer Minas Gerais ficar um estado cada vez mais rico, vamos dizer assim, né? No sentido mais simples, mais simplório. Então, a gente ter esse desenvolvimento tecnológico, a gente vai fazer o desenvolvimento econômico de maneira... É conjunto, né? A gente faz investimento em tecnologia, a gente vai conseguir movimentar a economia cada vez mais, a gente vai conseguir levar, alterar também o que a gente é muito refém, né? Então, desenvolver os nossos aspectos econômicos. Então, a gente não vai ficar muito só refém da mineração, por exemplo. A gente quer fazer com que as pessoas comecem a utilizar a tecnologia, porque usando tecnologia a gente vai dar mais dinheiro para as startups, a gente vai facilitar, aí em contrapartida, a gente vai simplificar também a administração pública, vai dar mais participação, vai trazer mesmo as pessoas para o século XXI, vamos dizer assim, né? Enfim, muitas coisas que a gente vai poder entregar. No final das contas, a economia mineira é uma só, né? Exato. Então, para o cidadão, vai trazer várias coisas. Conectividade, tudo isso. Mas, a longo prazo, esse programa é a longo prazo, tá? É uma questão diferente mesmo. A gente tem a noção que a gente não vai conseguir fazer tudo isso há 4 anos. É uma coisa que a gente tem que pensar a longo prazo. Mas a longo prazo, o mineiro vai ganhar melhor, o mineiro vai estar mais capacitado e o mineiro vai ter um atendimento cada vez mais positivo, mais célere nas prefeituras. E talvez o que era surreal lá atrás, né? Que é levar inovação, levar tecnologia em cidades, talvez vou falar a menor cidade de Minas Gerais, Serra da Saudade, talvez que era impossível levar a tecnologia, o Estado está fazendo isso, né? Sim. Eu só tenho que agradecer à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, agradecer ao governo do Estado de Minas Gerais pela sua participação, por contribuir conosco, nossos ouvintes, para que os prefeitos, prefeitas busquem essa cooperação técnica com o Estado e que cada vez mais leve tecnologia, leve inovação, leve empregos, geração de empregos para os nossos municípios. E as startups também, os parceiros, a gente precisa de vocês, que de novo, vocês que resolvem nossos problemas, né? A gente muitas vezes cria, né? Sim, e vocês que resolvem nossos problemas, a gente tem noção disso e a gente quer vocês próximo da gente. Tirar esse paradigma assim, poder estatal vai só me prejudicar, vai só fiscalizar. Não, a gente quer vocês como parceiros. Você pode falar muito bem, você participou de participou do CID. Passou do CID agora. E agora Cidades do Futuro. Então a gente... Não quero sair mais de perto do Estado, não. Que bom, espero que mais empresários também pensem da mesma forma e a gente conta muito com vocês. Matheus, novamente, muito obrigado. Tenho certeza absoluta que vocês do governo de Minas Gerais estão mudando ou mudarão inúmeros municípios levando transformação digital. Obrigado novamente pela sua participação e até um próximo episódio. Eu que agradeço. Você ouviu o RLVcast, o podcast da RLV Tecnologia. Siga-nos nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.